Bom, estamos todos focados nas eleições 2026. Isso mesmo, o processo já começou, inclusive, o ano passado. O presidente do MDB de Santa Catarina está conosco aqui, deputado federal Carlos Chiodini, para falar sobre as eleições 2026. Ele divulgou a semana passada, de forma oficial, como presidente do partido, uma carta. Aquela carta que o senhor enviou, presidente, mexeu com os brios dos MDBistas. Boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui na TVC. Boa tarde, Saul. Primeiro, boa tarde muito especial a todos, a essa grande audiência que nos acompanha pela televisão, TV Panorama, e é um prazer estar aqui mais uma vez. Semana passada foi uma semana bem eufórica no cenário político catarinense, né? Uma semana que a gente começa a remeter a decisões, né? Que não só nós, acho que todos os dezenas de partidos políticos começam a encontrar o seu caminho. O MDB deixou sempre algo muito claro: fará parte de um projeto do qual estará presente na majoritária, sem imposição de nomes. Não sei quem será a pessoa que vai fazer essa composição. Eu sempre estou à disposição de disputar um mandato maior, mas não é uma imposição, né? E a partir daí nós vamos construir um caminho. Hoje o caminho mais encaminhado, podemos dizer, caminho mais encaminhado é um pouco, mas o que está mais avançado as conversas é uma candidatura de centro, uma candidatura de centro-direita, que é a pré-candidatura do ex-prefeito de Chapecó, ex-deputado João Rodrigues, onde já conta com o PSD, onde conta com o apoio da Federação do União Progressistas e que deve também ter o apoio do MDB. Uma candidatura ampla, né? Nós teremos aí um espaço para ser uma alternativa a Santa Catarina, né? Uma candidatura que não visa desmerecer as outras, mas visa sim fazer propostas no intuito que Santa Catarina pode mais. Então, é nesse intuito que nós iniciamos aí uma caminhada, né? Nós respeitamos, há divergências no partido, como todos os partidos têm. Não é um privilégio do MDB, tem divergências, tem gente que entende diferente. Mas antes disso, e antes de dar esses encaminhamentos, Saul, nós fizemos uma pesquisa, os 295 presidentes de diretório municipal. E 88% deles também eram a favor dessa coligação, tendo em segundo lugar ainda a questão de candidatura própria, né? Então, nós vimos com muita naturalidade e vamos iniciar essa caminhada percorrendo Santa Catarina de forma leve, de forma propositiva, que venha trazer uma mensagem de otimismo, que traga a política para as reais necessidades. O que o catarinense precisa? Precisa de infraestrutura. O caso da BR-101 aqui é um caso emblemático, né? Isso aqui já está atrapalhando o mercado imobiliário, a construção, o turismo, o serviço, porque as pessoas que adquirem um imóvel aqui em Santa Catarina, que não é barato, ela quer vir com o direito de ir e vir preservado, não ficando 4 horas em fila, e quando tem um feriadão, como aconteceu agora, a gente viu isso muito nitidamente. Então, eu estou dando esse exemplo pontual, mas nós poderíamos aqui ficar o programa todo falando, que Santa Catarina não pode mais ficar de costas para o governo federal, independente de quem seja o governo. Nós temos os dois últimos governos, os governadores não estabeleceram a relação institucional necessária. Isso não tem nada a ver com direita e esquerda, tem a ver com vida real. Quando o cara vai no médico, ninguém pergunta se ele é de direita ou esquerda. Quando ele vai pagar uma conta no banco, se aquele boleto é de direita ou esquerda. As pessoas querem saber o que resolve a vida das pessoas. Eu acho que esse é o caminho, é o jeito nosso de fazer política, né? E é o jeito que nós vamos encaminhar aí nos próximos momentos. Bom, a nossa última conversa, sua presença aqui nesse mesmo estúdio, nesta mesma posição, o senhor era dado como certo, sendo o vice, o pré-candidato a vice na chapa do governador Jorginho Melo. E aí depois teve o anúncio e foi de uma outra pessoa, que é o prefeito de Joinville. Você é um MDBista raiz. Você ficou chateado? Aquela situação criou um desconforto? O governador chegou a conversar contigo depois de todo esse episódio? Falei sim, falei várias vezes com o governador Jorginho e vou continuar falando. A relação institucional está acima das questões políticas. Acontece que tinha um trato público anunciado pelo governador em televisão, inclusive aqui em outra região do estado, em rádios, da qual o MDB, não necessariamente o Carlos Chiodini, seria o seu parceiro de chapa participando aí numa composição com o vice-governador. Por um outro entendimento que a gente acha completamente possível de acontecer, porque casais se separam, sócios rompem a sociedade, e acabou rompendo esse trato que nós tínhamos de uma forma unilateral, que não foi o MDB que provocou. Então, a partir desse momento, nós fizemos outras conversas, procuramos outros caminhos e chegamos até aqui, onde eu comentava com você.
Como é que o senhor consegue encarar assim, esse momento, uma vez que o seu nome já foi falado, está sendo falado novamente agora numa chapa diferente, tanto faz como tanto fez, ou com o João, ou com o Jorginho Melo, ser o vice é a prioridade do MDB? O MDB quer participar de fato de um projeto. É inadmissível um partido igual ao MDB, que foi o partido que mais governou Santa Catarina no processo pós-redemocratização, o partido que mais tem vereadores, o segundo partido que mais tem prefeitos, o que mais tem vice-prefeitos, né, participar de um processo da qual ele não seja protagonista e apenas um coadjuvante, ora muito bem escondido. Né? Então, essa conversa com o João se restabeleceu. Né? O João tem ideais e posturas que combinam com a maioria absoluta da nossa militância, né? e trouxe outros companheiros, como nós poderíamos citar aqui o senador Espiridião Amin, que também saiu da outra chapa, entre outros nomes, né, que estão agregando. Então, agora nós vamos conversar com a nossa militância, mas principalmente, passadas essas definições partidárias, conversar com quem importa, que é o cidadão catarinense, né, que são quase 5 milhões de eleitores. Esse número está fechando, eu acho que hoje, essa semana, aqui no TRS, uma pauta interessantíssima, aumentou muito o número de eleitores de Santa Catarina de 4 anos para cá, né, e nós temos que ser uma opção para essas eleições, assim, junto com outras tantas candidaturas que já se colocam. Bom, o senhor tem alguns embrólios, tem algumas coisas para desenrolar. Por exemplo, o seu colega, deputado federal, Cobalcini, o Fernando Krellen, deputado estadual, vice-presidente da Leste, são alguns deles que acham que não, que o MDB deve fechar com o Jorginho Melo, mesmo que seja o que tiver lá para o MDB. Como é que o senhor pretende desdobrá-los? Como é que o senhor vai conseguir tirar eles desse pensamento, dessa filosofia e o MDB estar unido em torno de uma decisão única? Boa pergunta, Saul, e muito importante essa sua pergunta. O MDB é um partido extremamente democrático. Nós resolvemos as nossas divisões de opiniões internamente. Então, a minha ideia, eu vou compartilhar isso com a executiva do partido, com o diretório estadual, realizar um momento, seja um instrumento legal, uma prévia, uma pré-convenção, no sentido de dar esse encaminhamento e não haver mais essas dúvidas ainda no mês corrente de maio até o início de junho. Mas isso não impede o trabalho que ora se inicia, que tem o apoio da maioria absoluta das lideranças do MDB em Santa Catarina. Bom, a definição do nome que será indicado para ser o vice na chapa de João Rodrigues, no caso de vocês permanecerem lá, vai acontecer numa convenção. Já tem data marcada para esta convenção e o nome, pelo menos a informação que temos, o único que parece ser uma unanimidade é o seu. Não, acho que isso é uma consequência, né? E também preciso falar um pouco de mim. Eu tenho uma história política em Santa Catarina. 3 mandatos de deputado estadual, 2 de deputado federal, secretário de Estado 2 vezes, de pastas importantes. Eu estou à disposição, mas volto a dizer que não é uma imposição. Eu tenho a minha vida privada, tenho tantas coisas para fazer, né? Mas claro que se eu continuar na vida pública, a gente almeja buscar um espaço maior, mas também, acima de mim está o interesse do órgão que eu presido, que tem 60 anos de história em Santa Catarina, que é o MDB, né? E que tem mais de 200 mil filiados. Então, eu fico muito honrado com essa lembrança, mas isso nós vamos construir. A minha ideia é que também isso, Saul, seja definido junto com o encaminhamento. Já agora, no mês de maio, junho, nós temos que ter já isso pronto. Já estamos, em tese, até atrasados, né? Nós temos que ter isso pronto para iniciar a discussão com a sociedade, né? Ouvir as propostas e fazer uma proposta para Santa Catarina à altura do nosso estado. Muito bem. Vamos voltar aqui a falar sobre algumas declarações que foram feitas envolvendo o nome do MDB. Por exemplo, a deputada federal Carol Detoni disse o seguinte: olha, eu acho que o MDB tem que estar com a gente, eles precisam estar conosco, eu tenho aqui uma suplência ao Senado. Isso foi ofensivo à ala mais raiz do MDB? Eu vejo que a suplência também é algo respeitável, porém não condizente com o tamanho do MDB. Isso poderia ser, por exemplo, o Partido Novo, que tem 30 vereadores de Santa Catarina e 2 prefeitos. Poderia ser com partidos que versam com esse tamanho, estatura e calibre político, não para o MDB. Então, nós respeitamos o convite, acho que isso poderia ser uma das coisas da composição, se fosse um encaminhamento que nós já tínhamos dado e foi descontinuado, poderia ser sentado, sim. Não tem ressentimento nenhum com a Carol Detoni, que está buscando construir a sua candidatura e que reconhece a importância do MDB. Se ela não reconhecesse, não ia falar isso. Só que não é só o MDB que acaba sobrando quando você faz uma chapa pura, Saul. Aqui em Balneário Camboriú a gente viveu isso muito claro.
Na última eleição municipal havia imposições de partidos, de nomes, pré-julgamentos que levaram candidaturas estruturadas à derrota. Né? Então, a história nos mostra que a arrogância é algo que a gente não pode ter, principalmente em política. Nós temos que ter, sim, humildade, simplicidade, né? Saber ouvir e não pré-julgar as pessoas. Então, a nossa história nos remete a isso e nós vamos construir um projeto que a gente participe, de fato, na linha de frente. Muito bem, agora vamos falar de Brasília, né? O senhor é um deputado federal, atuante, presente, e nós tivemos duas situações que aconteceram semana passada em Brasília. Uma delas foi o veto do nome indicado pelo presidente da República para a vaga do STF. E a segunda foi uma outra questão relacionada ao PL da dosimetria. O veto foi derrubado. Qual é a mensagem que o Congresso Nacional quer passar com essas duas situações? Vamos lá, vamos por partes, e são dois assuntos importantíssimos. Primeiro, o STF. Eu tenho uma posição muito clara sobre o STF, Saul. O STF não pode ser um emprego vitalício que você só sai na compulsória aos 75 anos. Se a gente vê os dois últimos presidentes, né, ou podemos estender aos outros anteriores também, não estou fazendo, inclusive o meu partido teve o presidente Michel Temer, né, eles indicam pessoas jovens, na casa dos 45 anos, para ocupar essa vaga e ficar até os 75. Primeiro, nós temos que mudar a estruturação do STF. A minha proposta é muito clara, que seja mandatos de 8 anos, que só possam ocupar esse cargo pessoas de carreira jurídica com mais de 60 anos de idade. Né? Seja uma carreira de servidor público, da magistratura, do Ministério Público, ou mesmo advogados de alto conhecimento e gabarito. A partir daí, nós vamos despolitizar o STF, nós vamos ao encontro das Supremas Cortes como a Alemanha, como os Estados Unidos, cortes que, de fato, representam, quando acionadas, o interesse da sociedade. Além disso, uma coisa muito básica tem que ser colocada na mesa. Parentes até o 3º grau de ministro do STF não pode advogar. Porque chega até ser advogar e julgar em causa própria. A gente viu muitos escândalos nesse sentido. Acho que todo esse desgaste culminou nessa não aprovação do Jorge Messias, que teria o currículo necessário para ir, mas chegou no momento que a sociedade está cobrando muito do STF, e eu acho que os políticos têm que entender isso, Saul. Não é do STF, dos ministros, é a forma com que é concebido o tribunal e a resposta que ele dá para a sociedade. Então, acho que o Jorge Messias acabou pagando esse preço, não foi indicado, a oposição se organizou. Imagino que o presidente deve mandar outro nome, mas ele que tem a sabedoria de mandar um nome que atenda a esses requisitos, que a sociedade apoie de fato, que esteja acima do bem e do mal, e que tenha o currículo necessário para sentar na cadeira de um dos juízes do Supremo, que só são 11 pessoas que interferem diretamente no nosso dia a dia, no dia a dia das empresas e na segurança jurídica brasileira. Quanto à questão da dosimetria, também tem a ver com o STF. Muitas pessoas foram julgadas. Primeiro, eu quero deixar claro aqui, eu não defendo arruaceiro, baderneiro e a confusão criada no dia 8 de janeiro. Pessoas foram pelo impulso, mas não são todos que quebraram. Tem um caso aqui de Santa Catarina, por exemplo, de um idoso de 71 anos, que fez uma doação de R$500 para um ônibus que levou pessoas para lá, ele nem foi, e ele foi condenado, sem ter direito a recorrer, a 14 anos de prisão. A mesma pena que está se estipulando para aquele caso lá, para o vereador Jairinho, no Rio de Janeiro, do Henri, daquele menino que foi espancado até a morte. Ou seja, a dosimetria versa com isso. Você não é inocente, mas você vai ter uma pena condizente, né, com o que você foi acusado e também o direito de ampla defesa. Então, eu entendo que foi importante. Foi uma derrota para o governo, o presidente tinha vetado, nós já tínhamos votado, o presidente vetou, e agora ele possivelmente não vai promulgar, mas se ele não promulgar, automaticamente, no decorrer do prazo, será promulgado e será validada a decisão do Legislativo. Muito bem, presidente do MDB em Santa Catarina, deputado federal Chiodini, obrigado pela sua presença aqui. A gente vai seguir acompanhando, vamos acompanhar a convenção do MDB e, claro, as próximas etapas. Muito obrigado pela sua gentileza, uma boa tarde. Obrigado, Saúl, e se Deus quiser, nós vamos voltar várias vezes aqui com assuntos positivos, né, assuntos que não versam contra ninguém, mas sim a favor de Santa Catarina. Tá certo, muito obrigado. Olha, no final de semana teve muito movimento aqui em Balneário Camboriú, em virtude do feriado e também do evento dos Gideões Missionários. Vamos acompanhar como foi o movimento em Balneário Camboriú. Os comerciantes de Camboriú e Balneário Camboriú tiveram autorização para abrir as portas no Dia do Trabalhador, devido a um acordo entre o Sindlojas e o Sindicato dos Empregados.
turistas e moradores aproveitaram o comércio aberto para ir às compras e muitos lojistas perceberam o incremento financeiro para a economia local. Nosso movimento começou agora a partir das 3h30, 4 horas. Tem bastante família aqui por causa do parquinho. E como funciona o teleférico e o barco pirata aqui, então nós temos movimento aqui. O clima também mudou no litoral norte do estado. E apesar da temperatura ter baixado, não foi suficiente para espantar os turistas que aproveitaram o domingo para curtir a orla de Balneário, mesmo com vento frio e água gelada. A chegada do mês de maio trouxe mais do que o início da safra da tainha, que começou oficialmente na última sexta-feira. O frio que estava ensaiando aparecer desde o início do outono finalmente se firmou no litoral norte neste final de semana. O cenário da praia mudou, saem os banhistas na água e entram as famílias reunidas na areia, mas agora de casaco e moletom. Mesmo com as temperaturas mais baixas, o movimento segue intenso em Balneário Camboriú. O clima ficou propício para a prática de esportes e mostra que para o turista e para o morador, o frio não é um impedimento para aproveitar a orla. Além da beira-mar, quem passou pela cidade neste fim de semana também pôde aproveitar as tradicionais feiras locais. A feira teve um grande sucesso, assim como ela sempre é, mas agora com um toque muito especial, com diversos turistas que também aproveitaram um pouco dos Gideões. Muitos turistas dos Gideões vieram visitar também nossas feiras, e mesmo que no sábado tenha um pouco de chuva, começar o dia com chuva, a feira foi um dia muito bom para os feirantes, teve um grande público e também boas vendas para todos os nossos feirantes. O feriado, mais uma vez, confirmou a força do turismo de outono na região, integrando eventos ao ar livre e o comércio local. Muito bem, aqui na tela da TVC agora, a Élica Gabriela. Está aqui a Élica Gabriela. Élica, vamos lá, vamos falar de iluminação. Com você, Élica Gabriela. Boa tarde, Saul. Boa tarde quem está nos acompanhando. Saul, nas últimas horas, a Prefeitura de Camboriú divulgou o número do novo setor de iluminação pública de Camboriú. Este novo número foi divulgado, Saul, segundo o Departamento de Iluminação, porque as solicitações feitas pelos moradores estão ocorrendo diretamente pelo número da Prefeitura. E não é assim que acontece. A Prefeitura recebe muitas demandas e esse encaminhamento para o devido setor de iluminação pública acaba demorando. Então, o número correto do setor de iluminação pública agora passa a ser 3365-9540. Repetindo para o pessoal de casa poder anotar, 3365-9540. Este cidadão ele pode, então, entrar em contato através desse número. Este número é o WhatsApp. Há pouco estive com o Diego Rosa, o diretor do Departamento de Iluminação Pública aqui, e ele me explicou, só para eu trazer para o pessoal de casa, que este número funciona apenas pelo WhatsApp. O pessoal acaba ligando, pensando que vai ser mais rápido para atender as solicitações e as demandas e acaba não sendo atendido. Este número é somente para mensagens e para os moradores que estão enviando solicitações pelo número da Prefeitura, este número 33659540 é o correto para fazer as devidas solicitações quanto à iluminação pública. E também uma outra alternativa que nós já trouxemos aqui no TVC News é sobre o aplicativo Geo Cidadão. Essas solicitações e demandas também podem ser feitas através do aplicativo. Fica essa sugestão para o morador escolher. Tá certo, Bianca. Bianca. Élica, obrigado aí pela sua... As duas são muito parecidas, gente. São muito parecidas, por isso que, apesar de que hoje a Élica tá sem óculos, mas quando ela tá... Obrigado. Obrigado, Élica. Um abraço. Obrigado, Saul, e obrigado a você que está acompanhando a TVC Panorama. Tá certo, muito obrigado. Vamos conferir o comentário político de Joel Rosa agora aqui no TVC News. Muito bem, Joel Rosa, encontros políticos, o Chiodini, presidente do MDB, acabou de sair daqui, o João Rodrigues, que é o nome principal da chapa em que o MDB deve compor, esteve num encontro nacional. Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, amigos em casa. Isso mesmo, não só o João Rodrigues, mas o Carlos Chiodini estava junto. Eles foram, esse final de semana, a São Paulo, a convite do presidente do PSD Nacional, Gilberto Kassab, junto com o Caiado, que ele é pré-candidato à presidência da República, e lá fizeram um almoço e conversaram. Raimundo Colombo também estava junto, então foi esse grupo catarinense junto lá com o Kassab e com o Caiado, já alinhando a questão aí para as eleições de 2026.
João Rodrigues já está na estrada fazendo a sua pré-campanha e o que mais chama a atenção não é o quanto ele cresce na pesquisa, e sim a questão da rejeição. O candidato com a menor rejeição para o governo de Santa Catarina é João Rodrigues. A pessoa acha que isso não faz, mas faz muita diferença, porque ele é o nome mais aceito por todos. Então, é onde está a confiança aí da eleição e da eleição de João Rodrigues, porque vai crescer muito, né? Tu vê, Chiodini esteve aqui mais cedo conosco, agora, um pouco antes, falando ali também de todo o tamanho do MDB catarinense. Isso vai fazer toda a diferença lá em outubro. É verdade. Olha, Joel, a gente vai seguir acompanhando, é uma semana decisiva, né? Todo mundo falando o quê? Eleições 2026. Muito obrigado. Um abraço, Saúl. Um abraço, minha casa. Muito bem, vamos conferir como fica o tempo para o dia de hoje. Nesta segunda-feira, no Vale do Itajaí e em Balneário Camboriú, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Temperaturas entre 13 e 23 graus. Já em Florianópolis, sol com algumas nuvens, porém sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre 14 e 24 graus. Na terça-feira, na região do Vale do Itajaí e em Balneário Camboriú, teremos muitas nuvens o dia todo, com abertura de sol. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Florianópolis, a terça-feira é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Temperaturas têm mínima de 17 e máxima de 27 graus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Nós somos a TVC Panorama, TV Cultura para o estado de Santa Catarina, sempre com a melhor programação para você. Nossas equipes de jornalismo estão de plantão. Em qualquer situação, podemos entrar em edição extraordinária. Muito obrigado.